Olá pessoas queridas, estamos começando mais um Truques de Cozinha e no programa de hoje a gente vai começar um pouquinho diferente. Nós somos a Sapiranga e lá estava acontecendo a Semana Farroupilha, o acampamento Farroupilha que acontece em todas as cidades do Rio Grande do Sul no mês de setembro, especificamente na semana do dia 20, que se comemora a Revolução Farroupilha. Um dia muito importante para os gaúchos e essa tradição ela se mantém, graças a Deus, né? São vários piquetes que lá fazem costelão, diversos tipos de carne, carreteiros, as receitas tradicionais gaúchas e nós fomos para Sapiranga, um lugar muito bacana, um acampamento muito bem montado. Parabéns ao pessoal de Sapiranga e parabéns a todos os gaúchos que levam essa tradição adiante. Como Sapiranga é a terra da Italiane, nosso parceiro aqui do Truques de Cozinha, nós decidimos então fazer uma massa campeira. Então acompanhem as imagens dessa viagem que a gente fez a Sapiranga. Pessoal, estamos aqui em Sapiranga, dia lindo, música gaúcha, afinal de contas, Semana Farroupilha, mês de setembro, se comemora a Revolução Farroupilha. Dia 20 de setembro é feriado em todo o Rio Grande do Sul. Nessa semana específica do dia 20 de setembro, todas as cidades fazem piquetes, acampamentos Farroupilha que se chama. Então, estou em Sapiranga, que é um dos maiores do Rio Grande do Sul, né? A terra das massas italianas, nosso parceiro aqui no Truques de Cozinha. E hoje eu vou fazer uma massa campeira, um entrevero de carnes, né, que a gente vai ensinar o passo a passo para vocês. Ambiente com uma música bacana, gente bonita e toda essa tradição maravilhosa que o Rio Grande do Sul tem. Eu tenho aqui 4 carnes que eu vou utilizar. Tenho linguiça campeira, frango cortado em cubinhos, carne suína cortada em cubinhos e carne bovina também cortada em cubinhos. Todas da mesma proporção, porque tem que ter o mesmo tempo de cozimento. Lembra disso que eu já ensinei isso aqui no Truques, né? Então vou começar com a base, que é com a linguiça. Vai dar bastante sabor. Tô com uma paejeira aqui, certo? E a gente vai começar então trabalhando com as carnes. E o clima aqui é de acampamento mesmo, né? Então todas as noites saem receitas tradicionais, de bom churrasco, carreteiro de charque, quirera, né? Então são receitas muito tradicionais, muito simples, que usam ingredientes simples. Então começamos com a linguiça para dar bastante sabor, para depois entrar com as outras carnes. Se você não tem uma paejeira, você pode utilizar a panela que você tem em casa, fazer uma quantidade menor numa frigideira. Fica uma delícia essa receita, vocês vão ver que espetáculo. Depois da linguiça, frango, porque ele tem mais tempo de cozimento, demora mais para dourar, então você tem que pensar nisso. Por último vai a carne bovina, certo? Então eu vou trabalhar bem esse frango, joguei a linguiça todo pro lado de lá da paejeira e vou dourar bem o frango agora. Então, carne suína. Estou usando lombo aqui, você pode usar filé, né? Que são carnes que são rápidas de cozimento e ficam super saborosas. Então imagina, né? Toda essa mistura de carnes não tem como ficar diferente, né? Última carne, carne de gado, cortada em cubos e vamos lá, mesmo trabalho. Coloca no meio onde tem bastante fogo para a gente dourar ela e ela se misturar com todos esses sabores. Olha isso, gente, olha só que espetáculo.
carnes prontíssimas. Criou-se um caldo cheio de sabor. Eu vou entrar com a cebola e cebolinha verde picadinhas. Como eu falei antes, receitas gaúchas são com elementos simples, mas a simplicidade e a tradição fazem das receitas verdadeiras iguarias. Tem aqui também tomate, certo? Fresquinho, cortado na hora, tomate orgânico, uma maravilha. Olha só isso, gente. Vamos lá, agora misturar. Agora que entrou a cebola, o tomate, a cebolinha verde, é deixar isso cozinhar, baixar o fogo e deixar cozinhar lentamente para a gente criar um molho especialíssimo e depois a gente vai para a parte da finalização da receita. Pronto. Agora então cozinha a massa até que ela ficasse al dente, massa fresca italiana, um talharinho aqui. E agora a massa finaliza o cozimento aqui dentro do molho. Assim a gente vai ter muito mais condução de sabor para a boca. Olha só. Olha isso. Um truque de cozinha, um pouquinho de shoyu na massa. Vai intensificar sabor. E agora, cebolinha verde, salsinha picada. E a gente vai finalizar toda a massa aqui dentro desse molho maravilhoso e servir para o pessoal. Pessoal, agora massa pronta, na consistência certa, finalizar com bastante tempero verde, então cebolinha verde, salsinha. Olha só que lindo, um aroma maravilhoso. Agora é liberar para o pessoal vir se servir, degustar essa maravilha. Então, estou muito feliz de estar aqui em Sapiranga, junto da família Italiani, que me acolheu e acolheu o Truques de Cozinha. É uma satisfação porque são pessoas maravilhosas. E obrigado a você que prestigia o Truques de Cozinha. Façam essa receita que vocês vão amar. Muito bem, fiz essa massa campeira, uma receita muito fácil de fazer. Você pode fazer, claro, não precisa fazer na proporção que eu fiz uma paejeira grande, porque tinha bastante gente para degustar a receita, mas você pode fazer numa frigideira, numa panela de ferro e fica sensacional. E agora eu vou fazer duas receitas. Uma entrada, um carpaccio de rosbife, sensacional. E também, aproveitando o mesmo corte de carne, a gente vai fazer um carreteiro, uma receita que eu herdei do meu avô, e ele fazia o carreteiro diferente. Em vez de colocar o arroz, né, junto com a carne, ele cozinhava o arroz à parte e depois fazia a mistura. É o meu jeito de fazer, a maneira que eu aprendi e que eu vou ensinar vocês. Fui no açougue e pedi chuleta, certo? Pedi para o açougueiro tirar o osso, eu cortei ao meio a peça. Então ficou dessa maneira, fiz a limpeza, tá aqui o corte bem limpinho, que é o que a gente vai utilizar na receita de hoje. Então esse corte tem um preço bem bacana. Se você não tem, você pode utilizar outra carne, você pode fazer com frango, você pode fazer com cordeiro, você pode fazer com diversos cortes de carne e até mesmo misturar linguiça, como eu fiz na receita da massa,
usar vários cortes de carne diferentes para fazer e trazer sabor e fazer a sua receita. O importante é que eu vou ensinar o passo a passo para vocês, com todos os detalhes, como a gente faz sempre aqui no Truques de Cozinha. Então, carne para a área de trabalho, vou colocar lá mais para trás. Tenho aqui o meu sal, certo? Com pimenta do reino, a proporção é 50% de cada um. Eu já tenho um sal com pimenta do reino, quando eu utilizo carne, eu já tenho meu salzinho pronto aqui. Então, vou sujar a tábua aqui com o sal. Aí eu tenho alecrim fresco, maravilhoso, combina super bem com carnes. Então, vou pegar o alecrim, retirar as folhas e já colocar aqui na área de trabalho. Tem aqui tomilho, uma erva aromática que vai muito bem com peixes, com legumes e com carnes também. Sempre procurem utilizar a erva aromática fresca, faz toda a diferença. A seca já não tem mais sabor, então aqui vou retirar as folhinhas, certo? E colocar junto com o alecrim, o sal e a pimenta. Vamos juntar tudo aqui com a faca. A gente vai então picar essas ervas, deixar ela bem picadinha. Vamos afinar o corte com a faca. A gente segura a faca com essa mão, é a mão que dá a firmeza, e a outra faz a alavanca, e assim a gente afina o corte das ervas aromáticas. Mais sal, a gente espalha bem aqui na área de trabalho, olha só. E eu vou pegar o corte da carne e vou rolar aqui, ó, nas pontas, reserva. Mesma coisa com outro corte. As ervas vão criar uma crosta de sabor super interessante e fica diferente, né, do que a gente só colocar o sal e a pimenta. Então, alecrim, tomilho, sal e pimenta do reino, carne pronta, importantíssimo. A gente trabalhar com a carne na temperatura ambiente. Então, antes de você fazer qualquer carne, você retira ela da geladeira e deixa ela descansar para ficar na temperatura ambiente. Já falei isso várias vezes, mas não custa eu insistir para vocês guardarem esse truque de cozinha importante, tá? Porque quando a gente coloca a carne no calor, os líquidos migram para o meio dela. E se a carne está fria, essa migração não acontece. Então a carne se enrijece, certo? Então, muito importante. Ligar a chama aqui, frigideira bem quente, pode ser uma grelha, pode ser na churrasqueira, você pode fazer onde você preferir. Sempre que eu vou gravar o programa, eu me preocupo primeiro, você encontrar o ingrediente em qualquer supermercado. Essa é a primeira premissa aqui do Truque de Cozinha. Segundo, eu adapto a receita para um utensílio que todo mundo tem em casa. Então, se você tem grelha, você pode fazer na churrasqueira. Nesse caso, frigideira, todo mundo tem. Às vezes a pessoa mora num apartamento, não tem acesso à churrasqueira e assim por diante. Então, a gente se preocupa com os utensílios que a gente vai usar aqui para ensinar você da melhor maneira possível. E, né, a técnica, a maneira correta de ensinar. Eu não estou simplesmente executando uma receita aqui, eu estou ensinando vocês. Então, agora, mais um truque. Já falei aqui, mas não custa insistir, certo? Azeite eu vou passar na carne, assim não faz aquela fumaça excessiva. É claro que vai fazer um pouco de fumaça, mas bem diferente da gente largar o azeite na frigideira e o azeite queimar. Além de transferir um sabor amargo, né, faz aquela fumaceira na casa que ninguém gosta. Então, simplesmente passar, a gente não precisa apertar a carne, nem furar. Então, é um cuidado, um carinho especial quando a gente trabalha com carnes, que é importantíssimo. Muito bem, pessoal, vamos para um rápido intervalo, é bem rapidinho e já voltamos com o Truque de Cozinha. Você sabe como fazer cerveja artesanal em casa? Então, eu estou preparando um curso de cerveja artesanal para iniciantes. E você vai aprender o passo a passo para fazer a sua cerveja. Te cadastra agora aqui, ó.
Olá, eu sou Renata Fórmulo e em breve vou estar com o meu curso completo de harmonizações com vinhos aqui no classmaster.com.br. Então clique aqui embaixo que você vai receber uma aula grátis. E nessa aula eu vou te mostrar todos os utensílios e taças que você vai precisar para degustar bons vinhos. Eu sou o chefe Rodrigo Werner e apresento há 17 anos o programa Truques de Cozinha. Um programa que tem uma linguagem simples e descomplicada, porém com toda a técnica das receitas. Eu comecei a cozinhar muito cedo, com 13 anos de idade. Eu tinha uma turma de amigos e eu virei o cozinheiro principal dessa turma. Depois eu tive muito tempo que eu fui músico e a turma aumentou. E eu comecei então a comprar literatura, a estudar e trazer a gastronomia como hobby. Depois ela veio se tornar a minha profissão e eu amo o que eu faço. E muita gente me pede cursos específicos. Então, pensando no primeiro passo, eu criei um curso completo de risotos. São 17 módulos que eu vou ensinar tudo o que você precisa saber para dar os primeiros passos na sua vida como cozinheiro ou como gourmet. As técnicas para você fazer um bom risoto, os cortes dos ingredientes, os utensílios, os caldos, as ervas aromáticas e toda a técnica do risoto. E o risoto é o primeiro passo em qualquer escola de gastronomia para você começar a entender os processos e também as técnicas para você evoluir na profissão de chefe de cozinha ou também para você que quer cozinhar em casa. Vou ensinar o passo a passo de todos os caldos e você vai aprender 12 receitas diferentes de risoto. Inclusive, como colorir os risotos. É um curso completíssimo e você vai aprender para nunca mais esquecer. E se você quer mais informações, é muito simples. Acesse classmaster.com.br. Eu sou Rodrigo Bueno, campeão brasileiro de churrasco americano, capitão da seleção brasileira de churrasco. E esse é o meu curso de American Barbecue. Nele você vai aprender dry rubs, lenhas, equipamentos, principais cortes, técnicas, brisket, costelinha, pulled pork, pernil, hambúrguer. Vem comigo, eu sou Rodrigo Bueno e mais informações no classmaster.com.br. Muito bem, pessoal, estamos de volta e agora a gente continua com as nossas receitas. Utensílio bem quente, eu preciso selar essa carne, caramelizar o açúcar que está dentro do suco da carne. Então, para isso, o utensílio tem que estar extremamente quente. Vamos selar de todos os lados essa carne. O aroma das ervas tomou conta aqui do estúdio. Gente, vocês não têm noção que maravilha esse aroma. Olha só. Frigideira tem as laterais, a gente aproveita essas laterais, tudo tem calor. Então, olha só como é que ficou douradinha essa carne. E eu aproveito e encosto ela no lado da frigideira para dourar de todos os lados. Olha só, já vai criando uma crosta de sabor no fundo da frigideira que é importantíssima. Prestem atenção que depois eu vou ensinar uma técnica importante. Carne pronta, retiro aqui, trago para minha área de trabalho e o importante é deixá-la descansar por mais ou menos uns 3 a 4 minutinhos para que os líquidos que nós falamos antes voltarem a irrigar a carne, certo? Então tá descansando, crosta de sabor na frigideira. Vamos então deglaçar o fundo com água, com caldo ou com vinho, você escolhe. Água aqui. Olha só, todo o sabor da carne está aqui, das ervas. Vamos deixar isso reduzir um pouquinho e a gente vai retirando o fundo aqui, ó. Puro sabor, tá?
vamos utilizar esse sabor na nossa receita, não é verdade? Olha só, vou reservar aqui. Uma maravilha verdadeira. Carne descansou, agora então a gente vai fatiar ela bem fininha para fazer a primeira receita. Quem gosta mais passado, sem problemas, é só depois de cortar, selar ela de novo na frigideira, ok? Mas esse é o ponto certo. Olha só, um rosbife, né? Olha isso. Carne porcionada, eu vou fazer a montagem depois. Vou precisar de um molho. Limão siciliano, pilão. Para uma parte de ácido, 3 partes de gordura. Nesse caso, azeite de oliva extra virgem. Vamos fazer uma citronete. Pitada de sal. Pimenta do reino. Com o fouet, a gente emulsiona. E quando a gente emulsiona, ele fica como se fosse um creme, olha só. As partes se misturam e ele fica homogêneo. Um belo molho para salada, vale para todas elas, tá? Então aqui você pode colocar uma mostarda de Dijon, você pode colocar tomilho, você pode utilizar outras ervas, pimenta, né? Alho e criar o seu molho. Base, então, limão siciliano, azeite de oliva extra virgem, sal e pimenta do reino para fazer uma citronete básica. Um carpaccio de rosbife, diferente do carpaccio normal, que a carne é bem fininha e crua, certo? Claro que a gente vai adicionar a citronete e o limão, como num ceviche, ele cozinha a carne. A acidez é uma maneira de cozinhar, certo? Então, aqui a gente vai colocar as fatias de carne. Olha só que maravilha. Como eu disse antes, se você não gosta da carne dessa maneira, é muito simples, sela ela, mas monte dessa maneira que você vai ver que maravilha que fica. Legal, num carpaccio a gente trabalhar com brotos, né, de rúcula. Aqui eu tenho o broto do trevo, que tem um sabor bem bacana. Então, aqui no meio eu vou fazer um montinho, sempre dando altura, e alguns a gente larga ao redor do prato dessa maneira aqui. Tá aqui então o sabor da carne que a gente reservou, o sabor que eu retirei do fundo da frigideira. Vou devolver esse sabor aqui para a carne. Nosso molho emulsionado, nossa citronete de limão siciliano. Olha a cremosidade disso. Olha só que lindo. E aqui, por cima dos brotos, um parmesão de extrema qualidade. Selecione o seu queijo, rale na hora, compre a peça e finaliza aqui com esse parmesão. Tá aqui então, super fácil de fazer, uma delícia verdadeira. Pegue um pão de fermentação natural, o pão que você gosta, e coma com um pãozinho, certo? Mas degustar assim dessa maneira já é maravilhoso e você tem uma receita espetacular, sem dúvida nenhuma. Muito bem, pessoal, agora a gente vai fazer então um carreteiro, uma receita que eu herdei do meu avô, como eu falei antes, e a gente pode utilizar diversas carnes. Tradicionalmente, você faz o carreteiro fritando a cebola, o alho, depois coloca a carne. Tradicionalmente aqui no Rio Grande do Sul se utiliza muito charque para fazer carreteiro. Carne de churrasco que sobrou, uma delícia verdadeira, certo? Então, frita a cebola, frita a carne, coloca o arroz, coloca a água e não mexe mais, porque carreteiro é bem diferente do risoto que você mexe constantemente, porque a gente precisa buscar a cremosidade. O carreteiro é diferente. E eu vou fazer então essa receita aproveitando a carne que a gente utilizou, né, no nosso rosbife para a entrada. Agora eu vou cortar ela finamente aqui, certo? Da mesma maneira, e algumas eu vou fazer exatamente como eu cortei antes, e outras eu vou laminar e fazer tirinhas. Algumas eu vou deixar inteiras para finalização do prato. Então agora é cortar a carne. Carne porcionada, frigideira bem quente, olha só, um pouco de azeite de oliva aqui na carne. Então vou selar os pedaços maiores,
rapidamente, que eu já vou pensando de como vou montar o prato. Que aí, gente, tem toda a brincadeira com os sentidos, né? Então a visão, o aroma, né? O olfato, paladar. Então a gente impressiona as pessoas dessa maneira. O visual é o primeiro impacto, então a gente já pensa como é que a gente vai montar esse prato para ele ficar bacana e impressionar quem a gente vai servir. Muito rápido, olha só, seladinha para desaparecer então, né, essa parte rosada, que a carne está ao ponto. Lembrando que é um contrafilé, é uma carne que se passar ela vai ficar dura, certo? Então é só um susto realmente aqui. Olha só, desapareceu o rosado, mas ela continua ao ponto, reservo. E agora então, a carne que eu cortei em tirinhas, a gente vai colocar na frigideira. Importante, muito quente, porque senão a carne vai perder o líquido e em vez de selar, grelhar, a gente vai cozinhar, que é um processo totalmente diferente, certo? Lembra que a gente só salgou por fora essa carne, que a gente fez aquela crosta de ervas aromáticas? Então vai uma pitadinha de sal aqui e mais um pouquinho de pimenta do reino. Carne selada, vamos reservar. Agora que a carne está pronta, tenho aqui uma cebola bem picada, 2 dentes de alho bem picados, azeite de oliva na frigideira e vamos trabalhar bem essa cebola. Já tem a crosta de sabor ali, que a cebola vai absorver esse sabor todo que a gente selou a carne. Tudo é sabor e isso faz toda a diferença no final. São pequenos truques de cozinha que a gente ensina aqui para vocês, para realmente vocês se surpreenderem. Vamos lá. A cebola já começa a pegar a cor do fundo da frigideira, ó. Essa receita numa panela de ferro também fica sensacional. O famoso carreteiro de charque era feito pelos tropeiros, né? E só tinham 2, às vezes 3 ingredientes. O charque e o arroz e às vezes quando tinha a cebola. Então basicamente um carreteiro tradicional gaúcho é feito dessa maneira. Cebola dourada, vou acrescentar o alho. Então 2 dentes de alho picadinhos. Já misturamos aqui. Arroz cozido, vou soltar ele aqui, olha só, deixar ele bem soltinho. Como eu disse antes, a receita meu avô fazia dessa maneira, com o arroz cozido. Vou misturar aqui com a cebola, com a cebolinha, com o alho. Vai pegando esse sabor do fundo da panela, fogo baixo. Agora volta o caldo da carne que a gente reservou. A gente traz umidade. A carne, olha só. O suco que sobrou aqui então no fundo. Importante, eu cozinhei o arroz com muito pouco sal, porque eu sabia que eu ia utilizar um ingrediente que é uma finalização minha. Vou utilizar shoyu. E o shoyu já é salgado, então a gente tem que pensar. Vou fazer o arroz com menos sal, a carne com menos sal. E a gente vai acrescentar então um pouco de shoyu, mais ou menos umas 3 colheres de sopa. As ervas aromáticas finalizam super bem, então cebola verde, salsa fresca, afinar o corte da salsa, deixar ela bem picadinha. E agora o gran finale, que são as ervas aromáticas. Olha isso. Escolhi um prato de ardósia, tá? Bem bacana, preto, né? Vai realçar então o nosso carreteiro. E agora a gente vai fazer a montagem. Aqui então a carne que eu cortei, as laminazinhas, volto aqui por cima. O caldo que sobrou aqui, cebolete. Largamos as ervas aromáticas que a gente usou aqui ao redor. Ramo de tomilho por cima. E tá aqui então uma releitura do carreteiro tradicional que meu avô fazia.
extremamente fácil, rápido de fazer. Afinal de contas, a gente trabalhou a carne com muito sabor, né? A crosta de ervas e ela selada e depois laminada fazem toda a diferença no sabor que vai ter esse prato. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um Truques de Cozinha. Espero que vocês tenham gostado. E importante, para finalizar, as nossas redes sociais que você pode nos seguir por lá. @Rodrigo Werner no Instagram, @Truques de Cozinha, também as nossas páginas no Facebook e o nosso canal no YouTube, que se você perdeu algum detalhe da receita, o vídeo completo está lá para você tirar suas dúvidas. Eu fico por aqui e até o próximo Truques de Cozinha.